tudo. Ele é tudo. E nós estamos aqui nesse momento, nessa noite, para nós nos lançarmos na presença dEle, para reconhecer mais uma vez, nesse domingo de Páscoa, que só Ele é grande. Só Ele pode fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. E eu te convido mais uma vez a se derramar, a declarar isso sobre a sua vida. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Declare isso, que sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Fechados, mas com os espirituais abertos, nesse momento eu te convido a você ver na sua mente o Pai de braços abertos na sua frente nesse momento. O Pai de braços abertos te chamando: vem, vem meu filho, vem, pode vir. Ei, contemple Ele de braços abertos e você dizendo assim para Ele:
Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Eu não preciso de mais nada quando eu estou na sua presença, Pai. Porque só a tua presença, ela me satisfaz. Só na tua presença que eu sou forte, Pai. Com seus olhos fechados, contemple, diga: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro eu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Pode usar a mim, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, oh, eis-me aqui. A tua presença é o nosso refúgio, Deus. É o único lugar onde nós podemos nos abrigar com segurança, Deus. A sua palavra diz, Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos. Ainda que nós passamos por provações, por tentações, nós não seremos atingidos. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós expressamos em cânticos aquilo que está dentro de nós. Acreditamos, ó Deus, em uma adoração que não nasce na habilidade dos lábios, mas acreditamos em uma adoração que expressa a gratidão da nossa alma e do nosso coração. Através da adoração reconhecemos, ó Deus, quem Tu és e denunciamos isso, Senhor, em cânticos. Reconhecemos a Tua grandeza sobre nós, reconhecemos o Teu cuidado sobre nós. Reconhecemos, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem cuidado dos Teus filhos. Senhor, receba a nossa adoração. Receba a expressão, Senhor, de amor da nossa alma. Receba, Senhor, a nossa adoração. Sim, Pai, nada cessará o cântico dos nossos lábios. Nada, Senhor, cessará, Senhor, a alegria de estarmos na Sua casa. Nada impedirá-nos de celebrarmos ao Teu grande e sublime nome, Senhor. Não há medo, não há temor, Senhor, não há receio, não há aflição, Senhor, não, nada, Senhor, impedirá os nossos lábios de engrandecer e de adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é e sempre será Senhor sobre as nações. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Graça e paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Pode tomar seu lugar. Como é bom estarmos reunidos presencialmente novamente. Como é bom poder vê-los aqui. Estamos em um número muito reduzido. Acreditamos que nós não estamos nem com 25% da nossa capacidade neste local, mas já é uma conquista para nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado, tem nos guardado, e nós chegamos até aqui e vamos seguir avançando. Amém? Vamos juntos avançar, vamos juntos continuar crendo, vamos juntos manter vivo dentro de nós a palavra que um dia foi liberada sobre nós. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. A nação brasileira, como as nações da terra, carregam consigo uma promessa que não foi feita pelos homens, mas uma promessa que foi feita pelo próprio Deus. Promessa essa que se manifesta e se torna realidade quando nós nos unimos a ela a fé e a convicção de quem Deus é. Por mais difícil que sejam os dias que nós estamos enfrentando, nós não podemos, em hipótese alguma, perder a característica de quem Deus é. Nós não podemos deixar ou nos esquecermos de quem Deus é e tudo aquilo que Deus já fez por nós. Amém?
Olhe para esse irmão do seu lado e diga para ele: não se esqueça do que Deus já fez por você. Olhe para as pessoas e diga para ele: esquecimento é um problema. Diga: esquecimento é um problema, Marcelo. Sabe o que torna alguém duro de coração, Leandrinho? É a habilidade de se esquecer de tudo aquilo que de bom Deus já lhe fez. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso, sem dúvida nenhuma. Essa noite do domingo, domingo de Páscoa, sem dúvida é um dos momentos mais extraordinários na vida da humanidade, na vida dos cristãos que creem em Cristo, que creem na Bíblia, que creem no Deus que criou todo ser vivente. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado através da sua palavra e toda a história contida nesse livro sagrado, nós vemos que num dia como esse, o próprio Deus permitiu que o seu Filho fosse manifesto dentre os mortos e voltasse à vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Só que muitos de nós estamos apáticos e desapercebidos acerca desta tão grande realidade. Nós temos evidências e mais evidências de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que já se cumpriu e de tudo aquilo que ainda está por se cumprir. Mas muitas vezes nós nos perdemos no esquecimento e passamos a nos abater pelas circunstâncias da vida. Talvez nessa noite, nesse momento tão ímpar, o seu coração ainda não queimou. Talvez nessa noite tão especial, na qual entre muitos você teve a oportunidade de estar aqui, mas talvez ainda não ardeu na tua alma a alegria e o contentamento pelo privilégio de estar aqui. Sabe por quê? Porque em algum momento você se esqueceu de algo que você já recebeu do Senhor. Mas nós queremos essa noite tão especial celebrarmos com você e queremos compartilhar algo muito precioso de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Acreditamos que temos também no nosso canal no YouTube, pela internet, nós temos várias pessoas que estão nos acompanhando. Que você seja tocado onde você está, que nada tire a sua atenção, mas que você seja nesta noite tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo aí na sua casa. Que assim como nós estamos nessa atmosfera de adoração, o seu lar também se transforme em uma atmosfera de adoração e santidade ao Senhor. Isaías capítulo 53 nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha belezura e nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam um rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aleluia. Amém? Isaías, milhares de anos antes de Jesus vir à terra, milhares de anos antes de ele ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o profeta Isaías, movido pelo Espírito de Deus, profetizava acerca daquele que viria e livraria o povo da condenação do pecado. Aquele que se manifestaria sobre a humanidade e anularia o poder da iniquidade que imperava sobre o ser humano. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos com uma verdade de Deus. Diga, verdade de Deus. A verdade de Deus mais absoluta é que no coração de Deus, o desejo dele é que nunca nenhum dos seus filhos viesse se perder. Quando Deus planta um jardim no Éden, e naquele jardim ele coloca a obra, a coroa da criação, Adão e Eva, ele o faz com um propósito, Adriano. E o propósito de Deus é que aqueles que estavam agora coroando a obra da sua criação jamais viessem se perder. Deus não projetou a minha e a tua vida para vivermos embaraçados do pecado. Quando Deus ele cria Adão e Eva, quando ele cria do pó da terra, e ele sopra do seu espírito nas narinas de Adão, ele faz isso com um propósito: a partir de agora eu me relacionarei com ele. No coração de Deus sempre esteve implícito a verdade de que ele sempre se relacionaria conosco. Desde o começo isso foi manifestado, mas o homem invalidou aquilo que o próprio Deus projetou. Aquilo que nos rouba, aquilo que nos tira, aquilo que rouba a nossa alegria. Na verdade só se estabelece porque em algum momento nós rejeitamos a promessa de Deus para vivermos algo que nós interpretamos da nossa maneira. Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido e como consequência pecaram contra Deus. O relacionamento que fluía de uma maneira extraordinária, ao ponto deles se relacionarem com Deus face a face, ao ponto deles falarem com Deus na viração do dia, ao ponto deles terem essa intimidade, esse privilégio extraordinário que era de se relacionar com o próprio Criador. Agora esse privilégio ele é perdido, ele foi tomado. Agora a criatura já não se relaciona mais com o seu Criador, muito pelo contrário, o pecado nos faz nos esconder. Todas as vezes, irmãos, que nós pecamos, nós fugimos ou nós nos ocultamos das pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Deus se levantou para ser o cuidador, Deus se levantou para estar ao lado de Adão e Eva sempre, mas o dia que eles pecam, eles se escondem, eles fogem. Eles deixam de viver na presença de Deus, eles deixam de se relacionar com Deus. O pecado nos faz romper o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos faz romper o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. E desde então o homem se distancia de Deus, desde então o homem colhe consequência. Mas como eu disse no começo, sempre esteve no coração de Deus o desejo e o objetivo de se relacionar com o homem. Vendo que o pecado havia entrado no mundo por um homem, o próprio Deus projeta agora no seu coração que da mesma maneira, através de um homem, o pecado de toda a humanidade seria novamente retirado. Não mais de um homem não mais por um homem que se corrompeu pelo pecado. Não mais por um homem que ouviu a voz do inimigo, mas por um homem que se submeteria em obediência e temor ao Pai, que lhe obedeceria em todas as circunstâncias, a fim de cumprir a missão que lhe foi dada.
Aquilo que o profeta Isaías está profetizando no capítulo 53, isso na verdade é a manifestação do propósito, do projeto que está no coração de Deus, desde o momento que Adão e Eva caem, cometem um pecado no jardim do Éden. O ser humano, muitas vezes, e quando eu digo ser humano, eu me refiro a mim também, quantas vezes nós, pela dureza do nosso coração, ao olharmos pelo fracasso ou para o fracasso de alguém, o condenamos, o julgamos e sentenciamos-o à morte, dizendo que já não é mais digno de oportunidade, que já não é digno mais de recomeço. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo o Criador de todas as coisas, sendo que Ele poderia destruir toda a humanidade e recomeçar novamente. Ele não o faz, mas Ele manifesta a oportunidade de o homem novamente se conectar com Ele e então voltarmos a nos relacionar com Deus. É extraordinário a maneira que Deus faz isso, é extraordinário a maneira, é constrangedor o amor. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele não sabe discernir, ele não sabe talvez expressar em palavras o amor de Deus pela vida do ser humano. Tanto é que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não há expressão para definir a grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. E este amor inexplicável revela a manifestação, o interesse de Deus em levantar quem está caído. O interesse de Deus em levantar aquele que está caído no pecado. O interesse de Deus em perdoar as nossas ofensas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Olha que coisa, irmãos, extraordinária. Deus está interessado em restaurar a nossa vida. Deus está interessado em nos manter, irmãos, conectados a Ele, vivendo o propósito dEle. Não pense você que esteja atrelado à vontade de Deus, esta vida sem sentido que você tem vivido, essa infelicidade que consome, que envolve a sua alma, que rouba de você o prazer de viver, isso não vem do Senhor, isso não está em conexão com o propósito de Deus. Deus, Ele manifesta oportunidades para que nós possamos nos relacionar novamente com Ele e então experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E aí nós olhamos e perguntamos: pastor, por que então vivemos isto? Vivemos uma vida tão apática espiritualmente falando, porque nos esquecemos de tudo aquilo que a Bíblia revelou desde o princípio. Porque se eu consigo me atentar para toda a história da humanidade, se eu consigo me atentar para as promessas feitas pelo próprio Deus, através da sua palavra, acerca daquele que viria e assumiria o meu lugar como pecador, e que se eu entendesse, e se isso estivesse vivo no meu coração, o pecado já não me dominaria mais. A tristeza, o desânimo, a falta da perspectiva de uma vida extraordinária em Deus, ela deixaria de existir. Por quê? Porque a palavra me mantém vivo. A palavra de Deus, ela me mantém em um ponto de equilíbrio, de tal maneira que eu vivo em constante evolução, de tal maneira que eu vivo num constante crescimento, porque esse é o propósito de Deus. E o Senhor nos permita viver uma noite como essa, domingo de Páscoa, para entendermos, irmãos, que tudo aquilo que Jesus cumpriu durante os seus 33 anos na face dessa terra, e de uma forma mais centrada nos últimos 3 anos do seu ministério, quando nós paramos para olhar para isso, para tudo que Jesus fez, para os milagres que Ele realizou, quando nós olhamos Jesus, o comportamento de Jesus diante dos momentos mais difíceis, quando Ele é tentado no deserto durante os 40 dias, no final dos 40 dias, quando Ele é tentado pelo diabo, Leandro, Ele teve condição, ou seja, Ele teve a oportunidade de negociar, mas Ele não negocia. Diferentemente de nós, irmãos, que muitas vezes negociamos aquilo que Deus tem nos dado e facilmente deixamos ser levados. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, Ele sempre nos provou através de comportamento, de conduta e de escolhas, de que Ele estava certo daquilo que Ele veio para cumprir nessa terra. Jesus estava interessado em restaurar a nossa vida novamente diante de Deus, porque como nós lemos aqui em Isaías, todos nós estávamos andando desgarrados como ovelhas, cada um caminhando pelo seu próprio caminho, sem sabermos o que faríamos da nossa vida. Mas o Filho de Deus veio, cumpriu o seu ministério terreno, e no momento final da sua história, no momento final do seu ministério terreno, existem 3 dias, existem dois fatos que aconteceram,
que são extremamente importantes para nós refletirmos essa noite de Páscoa. E sem dúvida nenhuma, essa reflexão nos faz avaliarmos alguns aspectos da nossa vida e então voltarmos novamente a viver aquilo pelo qual Jesus se entregou na cruz. Todos nós celebramos a Páscoa com entendimento, sabendo que Páscoa não é ovo de chocolate, muito menos coelhinho, mas sim a manifestação do propósito do coração de Deus para a vida da humanidade, aonde o seu Filho ressuscita da morte, para dizer: ei, eu venci a morte, se eu venci a morte, vocês também irão vencer. E nós queremos nessa noite, irmãos, sermos despertados para essa verdade, e deixarmos de viver uma vida como alguém, como um refém. Pastor, mas mesmo sendo livre, eu posso viver como refém? Sim, tem muitas pessoas que foram livres por Cristo, mas continuam vivendo como reféns. Nessa noite o Senhor nos permite ver esse tempo para refletirmos acerca de tudo isso, e voltarmos a nos conectar com o propósito pelo qual o Filho de Deus venceu a morte. E eu quero fazer menção de Lucas capítulo 24. A partir do verso 1 que diz: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, baixaram o rosto para o chão. Eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Presta atenção, como vos falou, estando ainda na Galileia. Da morte à ressurreição de Jesus, há algo precioso de Deus no qual nós precisamos ser ministrados. De sexta-feira, o dia da crucificação, até o domingo, o dia em que Jesus ressuscita dentre os mortos, existe uma grande mensagem de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse período de sexta-feira ao domingo, nós encontramos o momento onde a libertação, a restauração, aonde a cédula e as suas ordenanças que eram contra nós foram cravadas na cruz. Tudo aquilo que era contra nós, Jesus vence na sexta-feira, é cravado na cruz. Só que de sexta até domingo, algumas coisas precisam ser avaliadas e refletidas dentro desse texto, e precisam, sem dúvida nenhuma, serem aplicadas à nossa vida. No começo dessa ministração eu falei que uma das coisas que mais nos impede de vivermos as promessas de Deus é o esquecimento. Os discípulos viveram com Jesus, todos eles foram instruídos, foram ensinados, foram discipulados. Eles ouviram acerca do reino de Deus, e eles ouviram acerca do futuro, acerca de promessas, acerca de eventos que haveriam de acontecer para que o Filho de Deus fosse manifestado e pudesse se assentar à direita de Deus. Os discípulos foram ensinados, a palavra foi-lhes dada de uma maneira muito clara e objetiva por Jesus. Porém, quando nós nos deparamos com aquilo que acontece de sexta até o domingo, nós vemos que algumas coisas, de forma muito notória e clara, foi esquecida pelos discípulos. É muito claro isso para nós. E quando nós olhamos para essa realidade, nós nos deparamos com nossas realidades também. Quantos de nós que passamos por aflições da vida, nas quais nós temos condutas e comportamentos, expressões, manifestações com as nossas emoções, que denunciam que aparentemente nós nunca tivemos contato com a palavra de Deus. Quantos de nós que estamos aqui, que temos comportamentos em dias maus, nos quais alguém olha para nós e diz assim: mas espera aí, será que verdadeiramente um dia ele conheceu o Evangelho? Quando nós olhamos para sexta-feira e nós vemos
aquelas mulheres desesperadas, porque a sexta-feira representa o dia do choro, a sexta-feira representa o dia da aflição, a sexta-feira representa o dia da perda. Mas espera aí, deixa eu lhe dizer algo. Tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela sexta-feira, tudo aquilo que eles estavam vivendo, presenciando o sacrifício de Cristo na cruz, toda a humilhação, todo o sofrimento, todo o castigo, tudo aquilo já havia sido anteriormente falado. Ah, pastor, você está dizendo que eles deveriam estar celebrando? Não, eles não deveriam estar celebrando, mas eles deveriam estar esperançosos de que aquilo estava atrelado a um propósito maior, de que em breve aquele que estava sendo humilhado hoje seria amanhã glorificado. Mas quando eu me esqueço da promessa, irmão, a humilhação me paralisa. Quando eu me esqueço da palavra, o medo, as aflições da vida faz com que eu retroceda. O comportamento das pessoas em relação a Jesus naquele momento, dos discípulos, o comportamento das mulheres que estavam acompanhando e servindo a Jesus, denunciaram que elas se esqueceram de tudo aquilo que Jesus já havia liberado sobre elas. E esse esquecimento fez com que o medo tomasse e dominasse os seus corações, ao ponto delas se desconectarem do propósito, ao ponto delas se prepararem agora para viver uma vida com base nesta realidade. A morte do nosso mestre chegou, nós não mais temos mais nada para fazer, a única coisa que nos resta agora é aceitar isso. E esta é a condição que nós temos vivido, esta é a realidade de muitos cristãos nesse tempo que nós estamos vivendo, Leandrinho. Cristãos que estão olhando para a situação e estão dizendo, é assim mesmo, não tem mais o que fazer. Pessoas que em algum momento deixaram de crer na promessa, pessoas que em algum momento deixaram de acreditar na palavra que um dia foi liberado sobre a vida, e por se esquecerem dessa palavra, passaram a viver mais a circunstância do que a promessa futura. Pessoas que deixaram de avançar, porque se me limitaram àquilo que o presente está lhe apresentando. Quando elas viram Jesus, quando aquelas pessoas contemplaram Jesus ali, no seu último momento na cruz, quando elas ouviram Jesus declarar, com grande voz, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Acredito que quando elas viram Jesus dizendo essa última expressão, expirando pela última vez, talvez elas olhando para aquilo, ouvindo aquelas palavras, o desânimo entrou nos seus corações, ao ponto delas perderem toda motivação, todo estímulo, todo desejo de continuar avançando. Infelizmente, irmãos, esse período de pandemia que estamos vivendo já há mais de um ano, tem feito com que muitas pessoas sejam paralisadas ao ponto de deixarem de viver aquilo que o Senhor a chamou para viver. Pessoas que foram desconfiguradas pela situação de momento, pelo presente. Pessoas que passaram a viver mais enclausuladas pelo medo causado no momento do que pela promessa daquilo que Deus fará no nosso futuro. Pessoas que deixaram de viver a certeza do Evangelho para viver a incerteza que o mundo nos apresenta. Pessoas que deixaram de acreditar na vida porque preferiram aceitar a morte que está sendo proposta. Pessoas que se deixaram de se relacionar com pessoas porque aceitaram viver isoladas, achando que isso é a melhor coisa para se fazer. Nós precisamos, irmãos, viver, não estou aqui negligenciando regras, cuidados, seguimos, somos prudentes, prova disso que estamos com menos de 25% da nossa capacidade nessa noite, nesse ambiente. Todavia, irmãos, isso não pode ser desculpa para nós nos esquecermos da promessa que Deus nos fez. Deus tem uma promessa de vida e não morte. Diga para essa pessoa. Paulo, Jesus declarou certa feita o seguinte, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A promessa de Deus de vida, Adriano, é algo tão extraordinário, que nem mesmo a morte no plano terreno pode aniquilar a vida que existe em mim. A vida que Jesus propõe é algo tão extraordinário, que é impossível eu buscar aquele que está em conexão com Deus entre os mortos. Tanto é que o anjo diz para aquelas mulheres, ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
É impossível vivermos em um ambiente de morte tendo a nossa vida confiada em Jesus. Nós temos uma promessa, essa promessa precisa nos alimentar. Nós temos uma promessa, essa promessa precisa me manter de pé. A minha casa precisa que eu viva a verdade do Evangelho, Adriano. Os meus filhos precisam ser impulsionados, não pelo medo impregnado pela mídia, mas pela esperança do meu coração, que está firmado em Deus. Eu preciso mostrar para as pessoas que me cercam que as más notícias, elas não podem atemorizar o seu coração, mas muito pelo contrário, diante das más notícias, o seu coração está firmado no Senhor. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho liberta, irmão. A religiosidade, ela mata, ela escraviza, ela aprisiona, mas o verdadeiro Evangelho, ele liberta. Nós precisamos, irmãos, aprender a ter convicção da palavra e nos movemos por ela. Por mais difícil que seja, por mais difícil que venha a sexta-feira do choro, por mais que venha o dia da aflição, mas mantenha vivo no seu coração que domingo está chegando, que domingo está chegando, que domingo está chegando. Ah, pastor, está difícil, tá, mas eu tenho uma esperança, o domingo vai chegar. É uma esperança, irmão. A esperança se chama Jesus. Ele nos prometeu que assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Seu dia está sendo difícil, seus dias estão sendo maus. A pandemia está causando um caos na sua vida econômica, na sua vida financeira, no seu relacionamento. Irmão, não se preocupe, apazigue o seu coração no Senhor. Sabe por quê? Porque o domingo vai chegar, irmãos. Não há ninguém que possa impedir o domingo de Deus chegar na tua vida. Não há ninguém, irmãos, que pode impedir o dia da tua ressurreição acontecer. Aleluia! Não há nada e ninguém que pode impedir, nem mesmo a incredulidade das pessoas, que muitas vezes olha para você tão inconstante, tão vivendo tantos altos e baixos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: mantenha o seu coração firme no Senhor, porque mesmo as pessoas não tendo esperança, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Aleluia! Creia que você pode viver. Creia que você pode avançar. Creia que este mesmo milagre vai se manifestar. Foi por isso que Ele venceu a morte, para que eu e você pudéssemos agora gozar do prazer da vida. Aleluia. Sabe, irmãos, queima no meu coração a certeza e a convicção de que o desejo do Espírito Santo é que você esteja nesta noite saindo deste lugar como um soldado, irmão, como um soldado, como um valente, como um homem disposto a guerrear qualquer guerra, tendo a convicção que o Senhor está com você e que nada vai poder impedir. Aleluia. Sexta é o dia do choro, sábado é o dia do silêncio. Diga silêncio. Sábado, irmãos, é o dia do descanso. Nós precisamos, irmãos, aprender que em meio a todo o processo, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, se por mais difícil, por mais que o vento esteja soprando, nós precisamos ter a capacidade de descansar no Senhor. Mas pastor, o que faz com que eu creia, o que faz com que eu mantenha a tranquilidade ao ponto de descansar? A sua fé na promessa que um dia lhe foi feita. Quando nós temos convicção daquilo que nos foi dado, irmãos, nós conseguimos descansar. Sábado foi um dia de silêncio. Jesus está dentro do sepulcro. Aquele que estimulava os discípulos já não estava mais presente. Mas o sábado, irmãos, precisa acontecer na nossa vida. Quando nós desenvolvemos a capacidade de descansar no meio da aflição, nós evidenciamos que confiamos nele. Nós precisamos aprender a descansar. Quando eu descanso, ele manifesta a promessa de que aquilo que está morto vai ressuscitar. Sabe, irmãos, aqui nós apontamos para a vida. Jesus estava fisicamente morto. E a proposta de Deus é que ele voltasse agora a viver.
E talvez você esteja aqui nessa noite, fisicamente você esteja vivo, mas espiritualmente você esteja morto. Talvez você esteja aqui fisicamente vivo, mas emocionalmente você está morto. Talvez você esteja aqui fisicamente vivo dentro deste ambiente ou aí na sua casa, mas está financeiramente morto. Talvez você esteja aqui com o seu casamento, aparentemente vivo, mas na verdade está morto. O seu relacionamento está indo para o caos. Da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, da mesma forma nós estamos em um ambiente de ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Deus pode ressuscitar a sua vida espiritual hoje, Deus pode ressuscitar a sua vida emocional hoje, Deus pode ressuscitar teu casamento hoje, Deus pode ressuscitar teus filhos hoje, Deus pode ressuscitar os teus negócios hoje. É a promessa que Ele nos fez. Se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A Bíblia diz que aquelas mulheres descansam. E naquele dia, irmãos, há uma conduta por parte daquelas mulheres que nos chama a atenção. A Bíblia diz que aquelas mulheres, elas buscaram elementos para que pudesse ali perfumar o corpo de Jesus. Aquelas mulheres, elas pegaram os recursos que elas tinham para comprar uma essência que seria agora despejada sobre o corpo de um defunto. Quando nós perdemos a capacidade, irmãos, de acreditar naquilo que Deus nos prometeu, nós começamos a canalizar os nossos recursos para aquilo que não vai ser útil para nada. No meio das aflições da vida, irmão, nos meios dos intempéries que enfrentamos, nós precisamos aprender que os recursos que Deus nos deu precisa potencializar a promessa que Ele fez e não deve ser desperdiçado em qualquer coisa. Se aquelas mulheres tivessem a convicção daquilo que Deus havia lhe prometido, elas jamais teriam gastado os seus recursos financeiros para comprar ou para adquirir qualquer essência que fosse. Por quê? Porque elas saberiam que não haveria corpo para poder ungir. Para que eu vou gastar recurso com essência para perfumar um corpo que na verdade não vai estar lá? Por quê? Porque ele vai ressuscitar. Irmãos, aquilo que conduz, aquilo que direciona a administração dos nossos recursos é a capacidade de nós acreditarmos na promessa. Aquilo que nos faz, irmãos, direcionar de forma sábia as nossas finanças é justamente a capacidade de acreditar na promessa. Jesus nos permite viver esse ensinamento neste momento tão marcante da história, que quando eu deixo de crer, o meu recurso ele é utilizado de uma forma insensata. Eu uso em qualquer coisa, mas quando eu tenho conexão com a palavra, o recurso potencializa aquilo que o meu futuro está preparando para mim. Isso no sábado, o dia do silêncio, o dia do descanso. Porém, irmãos, o domingo chegou. Diga, o domingo chegou. Diga, o domingo sempre chega. Viu, Rafa? O domingo sempre vai chegar. Tem alguém nos visitando aqui? Levanta a mão. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Lá no fundo? Eu não te conheço, mas eu quero dizer para você que o domingo de Deus na nossa vida sempre chega. Sempre chega. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria do Senhor vai chegar. Ei, nós não precisamos, irmãos, abandonar, nós não precisamos chutar o balde, nós só precisamos acreditar. Bata a mão no seu peito e diga assim: tudo o que eu preciso é só crer na palavra. Diga, é só crer na promessa. Tem pessoas que estão dizendo assim: não, pastor, tudo que eu preciso é que a pandemia cesse, é que este vírus seja anulado. Não, irmãos, tem muitas pessoas que vai ver o fim da pandemia e vai continuar na mesma apostasia espiritual. Porque, irmãos, o que vai determinar o nosso avanço não é o fim da pandemia, mas é a nossa capacidade de crer na promessa.
É isso que vai determinar, irmãos, o novo de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que mesmo em meio à pandemia, que mesmo em meio ao momento mais delicado que a nação brasileira está vivendo por conta desta pandemia, Deus pode fazer com que você viva o seu milagre da ressurreição. Deus pode fazer com que você viva, Deus pode fazer com que você volte à vida, Deus pode fazer com que você prospere como nunca antes, Deus pode abençoar o seu casamento como nunca antes, Deus pode abençoar a sua vida espiritual como nunca antes. Nós só precisamos ter a capacidade de acreditar naquilo que o Senhor tem nos prometido, porque o domingo chega. Naquela manhã de domingo, logo pela manhã, a Bíblia vai nos dizer, como nós já lemos, de que aquelas mulheres foram então até o sepulcro. E quando elas chegam ao sepulcro para poder ungir o corpo de Jesus, elas se assustam, porque a pedra que havia sido selada pela ordem de Pilatos, para que ninguém mexesse, ela estava agora, o selo estava rompido, a pedra estava removida. Havia uma inquietação no coração daquelas mulheres. E a inquietação não era causada pela lembrança de que Jesus fez a promessa de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Não, não, não. Então, meu irmão, não adianta nós estarmos inquietos pelas circunstâncias que a vida nos apresenta. Se formos para nós ficarmos inquietos, que seja pela convicção da esperança e da promessa que o Senhor nos fez. Aquelas mulheres temeram, aquelas mulheres ficaram assustadas, dizendo: ei, e agora o que aconteceu? Já não está mais aqui o corpo de Jesus. E aí de repente nós vemos que o anjo do Senhor, aqueles dois homens que ali estavam com vestes resplandecentes, olhando para elas que estavam atemorizadas, olhando para o chão. E a Bíblia vai dizer que aqueles dois homens resplandecentes, que aqueles dois anjos olham para elas e dizem: ei, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Por que vocês estão procurando aquele que vive entre aqueles que estão mortos? E o que é mais interessante, irmãos, vem no verso seguinte. Primeiro eles afirmam dizendo para ela: ei, ele não está aqui. Após o anjo afirmar isso, presta atenção nisso, irmãos. Após o anjo fazer a afirmação de que Jesus não estava ali, ele diz o seguinte: lembrai-vos de como vos falou. Quando o anjo disse a elas: ele não está aqui, logo em seguida ele diz o seguinte: lembrai-vos. Por que o anjo está dizendo a elas para que se lembrassem? Porque o anjo olhou para elas e viu elas atemorizadas. O temor, o desespero, a falta de esperança, o medo, irmãos, é uma prova real de que nós nos esquecemos daquilo que um dia nos foi prometido. O anjo, irmãos, compreendeu e entendeu que aquelas mulheres haviam se esquecido, e a palavra, o aconselhamento, o direcionamento do próprio Senhor, através daqueles anjos para eles, sabe qual era? Lembrai-vos. Lembrai do quê? Daquilo que ele falou com vocês quando eles estavam aqui na Galileia. Quantas vezes ele falou que necessário é que ele fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Aqueles anjos estavam dizendo: olha, se vocês tivessem acreditado na promessa que ele fez, vocês não teriam chorado tanto, vocês não teriam sentido tanto medo, vocês não teriam desperdiçado tantos recursos, vocês não teriam perdido tanto tempo da vida de vocês. Se vocês tivessem se lembrado da promessa, vocês teriam se fortalecido durante esses dias, e hoje estariam vivendo um dia de celebração, porque aquele que estava morto ressuscitou assim como ele prometeu. Nós precisamos, irmãos, conectar de uma vez por todo o nosso coração com a palavra. Não é somente pelo fato de nós estarmos vivendo um momento tão difícil causado pela pandemia. Não é simplesmente pelo motivo de nós não podermos termos os nossos encontros com o número total de pessoas que frequentam essa casa. Não, não, não. Nós precisamos viver em conexão com a palavra, irmãos, para nós vivermos o futuro que o Senhor tem reservado para nós. Toda atitude errada, irmãos, ela me desconecta da promessa. E todas as vezes que eu me desconecto da promessa, irmãos, isso muitas vezes vai levar tempo para que eu volte novamente para o caminho.
E enquanto eu não estiver conectado, eu vou perder tempo chorando, eu vou perder tempo desanimado, eu vou perder tempo pensando naquilo que não é útil, eu vou perder tempo usando meu recurso naquilo que não produz, naquilo que não gera vida. Então nós precisamos viver em conexão, porque quando eu estou em conexão, irmãos, enquanto está todo mundo desesperado, enquanto está todo mundo aflito, não que eu vou celebrar o choro das pessoas, não que eu vou chorar, porque a Bíblia fala que nós devemos chorar com quem chora, mas diferentemente, irmão, daqueles que choram no mundo sem esperança, eu choro com a viva esperança de que o Senhor me fez uma promessa e de que essa promessa está viva. Nós precisamos, irmãos, alicerçar nossa vida sobre a palavra. A única coisa que pode nos manter, irmãos, equilibrados nesta vida, a única coisa que pode fazer com que o homem, o pai de família, um sacerdote, se mantenha como referência dentro da sua casa, é a convicção e a fé na palavra. Nós precisamos viver, irmãos, a verdade do Evangelho. Isso precisa queimar mais do que nunca no nosso coração. Nós somos, irmãos, prova da promessa de Deus. Isaías, ele profetizou com tanta convicção acerca do Messias, acerca daquele que viria, acerca daquele que assumiria o nosso lugar na cruz, acerca daquele que levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós mesmo, séculos e séculos, milênios depois, vivendo já o fruto desta promessa que se cumpre em Jesus, mesmo assim, vivemos apáticos acerca das verdades espirituais de Deus para a nossa vida. Que nós possamos romper em fé, que esse domingo de Páscoa seja celebrado com entendimento. O entendimento de que Ele reviveu, de que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Se Ele ressuscitou, qualquer área da minha vida que esteja sepultada, ela pode nesta noite, sem dúvida nenhuma, ressuscitar. Você não é escravo de uma sentença de morte. Você não é escravo de uma sentença dada pelos homens. Não, irmãos, você está sujeito à promessa que Deus liberou para a tua vida. Então o que vai te motivar? Aquilo que o mundo está apresentando ou a promessa de Deus sobre a sua vida? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu acredito que essa noite na qual nós celebramos a ressurreição de Jesus, ela é uma noite na qual nós precisamos ter a nossa mente renovada. E nós queremos nessa noite tornar a nossa lembrança aquilo que nos traz esperança. Lamentações capítulo 3, 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto estarei nele. Nós vamos celebrar, irmãos, com entendimento, e nós queremos trazer a nossa lembrança. Coloque a mão na sua cabeça. Eu quero que nessa noite você possa, em meio a essa noite de celebração, trazer a sua memória. O Espírito Santo possa neste momento ministrar sobre a sua memória e trazer à lembrança aquilo que te traz esperança. Ele possa fazer você se relembrar de quem realmente você é, o que Deus te chamou para viver. E enquanto Ele te faz relembrar, Ele vai te fazer entender de que todo esse sentimento que tenta te paralisar não vem dEle. Enquanto Ele te traz novamente a lembrança, Ele vai te fazer vencer agora o medo e se vestir de força, porque a promessa dEle é essa, que você seja corajoso, que você seja corajosa. Se você está agora se lembrando de toda a promessa que Ele te fez, o Espírito Santo está trazendo isso agora à sua lembrança, a esperança está voltando e junto com ela a sabedoria. Sabedoria para avançar, sabedoria para seguir adiante como igreja, como noiva, como geração eleita, como sacerdócio real. Oh Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando nesta noite de Páscoa, nesse dia tão especial para a igreja, para as nações, Senhor Deus querido, para todos aqueles que creem no Senhor.
E a nossa, Senhor, oração nesta noite, Pai, é que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Senhor Deus, torna, Senhor, a nos lembrarmos de todos os teus feitos, torna a nos lembrarmos, ó Deus, das tuas promessas, Senhor Deus, e que diante da promessa, que diante da lembrança, que diante da esperança, vem agora, Senhor, um tempo de ressurreição, vem um tempo agora de vida, Pai. Ressuscita agora os sonhos, ressuscita agora a alegria, ressuscita agora a coragem, ressuscita agora, meu Pai, a ousadia para avançar, ó Deus. Ressuscita agora a autoridade espiritual, Pai. Ressuscita agora, Senhor, a intimidade. Ressuscita agora, Senhor Deus, a vida de intimidade com o Senhor. Ressuscita, Senhor, a vida no secreto agora. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós nos vestimos de força em Ti nesta noite. Senhor, vive. Sim, Senhor, ressuscita, Pai. Ressuscita, Senhor, na vida dos Teus filhos aquilo que estava morto. Sim, Senhor, traga de volta a vida dos Teus filhos, Pai. Ressuscita, Senhor, lares, ressuscita agora vidas, ó Pai. Quantas pessoas que estavam abatidas, afligidas, desanimadas. Quantas pessoas que haviam perdido a esperança, Senhor, por dias melhores. Senhor, ressuscita agora através da lembrança das Tuas promessas. Ressuscita agora, Senhor, para algo novo. Ressuscita, Senhor, para algo novo, Senhor, nesta noite. Aqueles que estão em casa agora, Senhor, ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, Teus filhos para algo novo, Pai. Sim, Senhor Deus querido, com evidências claras de um tempo de ressurreição, com evidências claras de um tempo de vida, Pai. Para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo, Ele declarou certa feita que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quem aqui tem Jesus? Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu tenho Jesus. Eu estou no caminho certo. Eu tenho a verdade. E eu tenho a vida. Aleluia. Não se esqueça mais disso. Não se esqueça mais disso. E nada, absolutamente nada vai te paralisar. Celebramos essa noite, celebramos a ressurreição, celebramos a vida, porque Ele vive. Ele está conosco e nós vamos seguir adiante, rompendo como igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode continuar tocando, Douglas. Nós vamos fazer algo nesta noite. Em meio a todo o processo que nós enfrentamos, nós aprendemos nessa noite que quando eu não estou em conexão com um propósito, eu posso utilizar dos meus recursos para me conectar com aquilo que me afasta da promessa. Aquilo que os recursos, ou melhor, aquilo que aquelas mulheres usaram para adquirir com seus recursos significava morte. Diga, morte. Então aquilo que elas usou com seus recursos gerava morte ou alimentava a morte. Mas quando nós temos clareza daquilo que Jesus está fazendo, nós deixamos de conectar os nossos recursos para a morte e passamos a conectar os nossos recursos para a vida. Então eu gostaria nessa noite, e nós iríamos fazer isso no começo, mas o Senhor trouxe ao meu coração de nós deixarmos este momento para o final. Traga aqui, Leandrinho.
E nós queremos vir a este altar, mas eu quero que você faça isso com entendimento. Nós queremos lançar uma oferta, né? Nós entendemos naquilo que nós ouvimos que uma oferta celebrava a morte, mas nós queremos, através de uma oferta, celebrarmos a vida nessa noite. Amém? Nós queremos celebrar a oferta através da vida. Nós queremos celebrar com uma oferta a vida nesta noite. Se você desejar contribuir eletronicamente, lá no fundo nós temos a maquineta de cartão. Se você que está em casa quiser fazer uma contribuição através dos meios eletrônicos, você pode usar a chave Pix da Chamados, que é chamadoschurch@gmail.com. É uma conta física que os responsáveis pelas finanças dessa casa utilizam. Você pode estar fazendo essa contribuição aí da sua casa, lançando essa oferta que gera vida. Amém, pessoal? Nós estamos gerando uma semente que celebra a vida, uma semente que promove a vida. Enquanto muitas pessoas estão usando os recursos para celebrar ou para poder potencializar a morte que foi gerada, nós queremos esse ambiente de vida, selar esse tempo com uma semente de vida. Queremos celebrar com este momento com uma oferta de vida em nome de Jesus. Amém? Podem vir à frente e semear a sua semente. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos desta noite celebrar esse tempo pelo entendimento e pela lembrança daquilo que nos traz esperança e nos conecta ao propósito. Senhor Deus, nós temos reconhecido a importância daquilo que depositamos no altar. A entrega, Senhor, é aquilo que destrava, é aquilo que nos conecta ao sobrenatural. Senhor Deus, pessoas vieram a este altar, pessoas de casa fizeram as suas ofertas, lançaram as suas sementes no altar, Senhor Deus, e aquilo que foi trazido ao altar, Senhor Deus, foram trazidas por um propósito. E eu quero declarar, Senhor Deus querido, que todos aqueles que semearam, que todos aqueles que lançaram, Senhor, no teu altar, venham agora, Senhor, desfrutar um tempo de abundante vida, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos orando agora de uma forma profética, Senhor, espiritual, sobre as sementes que foram lançadas. Anulamos agora todo espírito de morte que estava assolando, estava rondando. Nós estamos anulando agora, e que esta oferta que não promove a morte, mas celebra a vida, possa estabelecer um tempo de bênção sobre aqueles que o fizeram, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoal, olhe para mim, você que está aqui, você que está em casa, você que contribuiu, você que ofertou nessa noite, ouça isso. Eu quero que você creia com toda a convicção do mundo daquilo que você trouxe ao altar. Amém? A entrega, irmãos, ela gera o sobrenatural na nossa vida. Eu quero que você tenha convicção daquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pessoal, que Deus em Cristo vos abençoe, vos fortaleça
e possamos celebrar todos os dias da nossa vida a vitória de Jesus sobre a morte, e que todos os dias esteja muito apercebido em nossa mente tudo aquilo que Ele fez e toda a promessa que Ele liberou sobre nós. Somos uma igreja, irmãos, triunfante. Amém? Amém? E sabe qual é, irmãos, a característica da igreja triunfante? É ser servidora, uma igreja servidora e doadora. Então nós queremos como igreja servidora, melhor como igreja triunfante, seguimos avançando. Sabemos que depende de mim, irmãos, porque da mesma forma que a minha vida pode gerar morte, a minha vida pode gerar vida. Amém? Olhe para esse irmão do seu lado, logicamente respeitando todo o distanciamento social. Olhe para ele e diga: você a partir de hoje é um agente de vida. Diga: você vai olhar para alguém que está morto, vai orar sobre ele e ele vai ressuscitar. Não, mas fala como profeta: Deus vai usar a tua vida para ressuscitar. Aleluia! Nós acreditamos, irmãos, na palavra, porque se eu não acreditar naquilo que a palavra de Deus me revela, irmãos, não adianta eu estar neste lugar. Se eu não acreditar naquilo que Deus me promete através da sua verdade, não adianta eu estar aqui. Aleluia. Então creia através da nossa vida. Tem muitas pessoas dizendo: as igrejas vão parar, as igrejas vão fechar, as igrejas vão passar dificuldades financeiras. Eu quero profetizar, irmãos, que este lugar vai crescer como nunca antes, que este lugar vai ter recursos como nunca antes. Eu quero declarar, irmãos, que Deus vai continuar salvando vidas, que Deus vai continuar promovendo o reino. Isso vai acontecer através da minha vida, através da tua vida, como um exército, irmãos, pronto para batalhar. O Senhor tem nos levantado. Aleluia. Glórias a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua vida que está em casa. Você que está em casa, nós temos uma ótima notícia. Hoje nós tivemos condição de já recebermos 25% da nossa capacidade, depois de um comunicado, uma decisão do STF. Nós tivemos ali, o Cássio Nunes aceitando, dando o veredito ali para que nós pudéssemos ter os nossos encontros presenciais, obviamente seguindo todas as restrições, todos os cuidados, todas as medidas de segurança, e nós estamos seguindo, graças a Deus. E no domingo que vem nós teremos aqui a oportunidade de receber você que está em casa. Nós teremos 2 encontros. No próximo domingo nós estaremos celebrando o nosso encontro Primícias de Santa Ceia. Será um tempo preciosíssimo para todos nós, e nós gostaríamos que você que não está aqui nessa noite pudesse se programar para no próximo domingo escolher ou às 10 ou às 18 para estar conosco. Vai ser um tempo de muita adoração, vai ser um tempo muito precioso. O encontro da primícia é uma manifestação da nossa disponibilidade, da nossa disposição em entregar, em honrar ao Senhor, e um tempo também extremamente especial, porque cercamos a mesa, sentamos à mesa para celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos desfrutar de um ambiente da manifestação da glória de Deus, um ambiente de muita segurança, onde você vai poder vir com a sua família e desfrutar de um tempo muito, muito oportuno. Amém, pessoal? Então, próximo domingo, vocês que estão aqui, teremos 2 encontros, o primeiro às 10 horas e o segundo às 18 horas. Quero muito, pessoal, que todos que estão aqui, os que estão em casa, no próximo domingo, que você também não se esqueça, Nós temos 3 ofertas no encontro da primícias, A primeira é a nossa oferta de gratidão, a segunda é a oferta de fidelidade, e a terceira é a oferta de generosidade. A oferta de gratidão é uma oferta que nós trazemos em alimento, é uma cesta básica, são alimentos que nós separamos, produtos de higiene, aquilo que você quiser trazer à casa do Senhor como oferta de gratidão por aquilo que Deus tem te dado. Deus não tem deixado faltar nada, e eu gostaria que você não se esquecesse dessa oferta, trouxesse a sua oferta em alimentos, porque nós temos atendido, irmão, muitas famílias. E não pense você que são só famílias aqui da Chamados, não, irmão. Nós estamos trabalhando pelo reino, muitas famílias, e muitas delas nem cristãos são, não são nem não são de outras denominações, e nós temos abençoado, estamos sendo provisão para essas vidas. Então a sua oferta e alimento que expressa a sua gratidão, ela tem sido com muita sabedoria direcionado pelos nossos agentes da Centro Social aqui da Chamados para as famílias que mais precisam. Então não se esqueça, irmão, não se esqueça. Enquanto da primícia nós precisamos trazer nossa fidelidade através dos nossos dízimos e nossa oferta de generosidade através de uma oferta especial que nós trazemos ao caso do Senhor. Nós acreditamos, irmãos, não somente em uma provisão momentânea, mas acreditamos em uma abundância dos céus. Amém, irmãos?
Amém? Nós acreditamos em algo abundante em nome de Jesus. É isso que nós declaramos sobre todos vocês. Então prepare seu coração. Domingo, sem dúvida nenhuma, teremos um momento ímpar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai, obrigado por esse tempo. Que o Senhor continue abençoando teus filhos, abençoando a todos que estão em casa, a todos aqueles que receberam essa palavra. Queremos em um tempo, Senhor, de vida. Queremos em um tempo de ressurreição. Queremos em um tempo onde o Senhor tem trazido a nossa memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já prometeu. E é sobre a tua palavra que nós, como igreja, vamos seguir avançando aqui por diante, Pai. Que o Senhor Deus continue abençoando, fortalecendo. Que os teus filhos tenham uma semana de bênção. Que os seus filhos sejam guardados como pastor dessa casa, como cobertura espiritual. Eu estendo as minhas mãos agora e declaro a vida deles guardados, ó Deus, que sejam protegidos, Senhor, contra todo e qualquer vírus, toda e qualquer complicação causada por este vírus. Eu estou anulando agora, estou declarando, Pai, que nenhum dos teus filhos serão tocados, mas serão guardados, suas vidas serão poupadas. Declaramos, Senhor, o fortalecimento de todo o sistema imunológico, de todo o físico dos teus filhos, Senhor Deus querido, para que todos avancem e superem este momento, para a honra e para a glória do teu nome. Assim declaro, Senhor Deus querido, a vida de todos sendo guardadas e abençoadas pelo Senhor, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, que a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo seja sobre todos nós, não somente por esse instante, mas por todos os dias de nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém e aplauda Jesus. Deus abençoe. Até o próximo domingo às 10 da manhã. Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor.